remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, a remuneração é salário mais gorjeta. Considera-se como gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinação à distribuição dos empregados, né, os 10%. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelo cliente integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, é o ARA. A gorjeta não integra o ARA, não serve de cálculo para o ARA, que é hora extra, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno. O ARA é hora extra, aviso prévio, repouso semanal remunerado e adicional noturno. Gorjeta não entra no cálculo deles. A convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Parcelas salariais. Integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, o salário é integrado pelo quê? Pela importância fixa estipulada, pelas gratificações legais e pelas comissões pagas pelo empregador. Quais são as parcelas que não são salariais? As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então isso aqui é simples, né? Nada disso aqui vai se incorporar ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência para nenhum encargo trabalhista e previdenciário. Tudo isso daqui, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos, tá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a participação nos lucros ou resultados, PLR, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Aí tá lá, a convenção, então PLR é desvinculada da remuneração. A convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre participação no lucro ou resultados da empresa. Então pode ser negociada, tem prevalência, né? A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. 1. Comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria. 2. Convenção ou acordo coletivo. Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Se vai pagar só em dezembro, o PLR e o cara sai em outubro, por exemplo, ele tem que receber proporcionalmente até outubro, quando sair na rescisão. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Transferência lá por conta do empregador. E aí, no caso, a título de indenização, acredito eu. A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos vales transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. Concessão do benefício ora instituído, tá? O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder 6% do seu salário básico. 6% é pago pelo empregado e os 94% pelo empregador. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O salário família paga em razão do dependente trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, ou seja, o salário família não integra, faz parte daqui, também não integra o salário, tá? Salário família.
Tudo isso aqui que a gente está falando não integra o salário família, tá? Então, não é parcela, o salário não é parcela salarial, nada disso. PLR não é parcela salarial. O que a gente falou do Vale Transporte, da despesa referente à transferência, o plano, o salário família, nada disso integra. No caso do salário família, em razão do dependente de trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, né? Então fala de trabalhador de baixa renda e os filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. Consideram-se prêmios as liberalidades, os prêmios, né, agora, as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, prêmio é um negócio excepcional, não é cumprir com as obrigações, é algo além, né? Senão, na verdade, é salário, não é prêmio, né? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. E o salário de utilidade ou in natura. Características: habitualidade no fornecimento, ser benéfico ao empregado, fornecido pelo serviço prestado e não para o serviço. A lei não excluir a natureza salarial. Então, ou seja, o salário in natura, o salário de utilidade é salário. Né? Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. A habitação, a energia elétrica e veículos fornecidos pelo empregador ou empregado quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, porque aí é para o trabalho, não é pelo trabalho. Ainda que no caso de veículo seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. O cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde, não pode pagar salário com cigarro. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então não vai ser. Tá? Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Educação e estabelecimento de ensino próprio de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, no caso da educação, mesmo não sendo para o trabalho, vai ser... não vai ser considerado salário, tá? É até um incentivo. O transporte destinado a deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Transporte, a empresa dá o transporte, de alguma maneira não tem. Não é. Assistência médica, hospitalária, odontológica, plano de saúde, né? Prestada diretamente ou mediante seguro-saúde também não é salário. Seguro de vida e de assistentes pessoais não é salário. Previdência privada também não é salário. O valor correspondente à vale-cultura também não é salário. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares, mesmo quando concedidas diferentes modalidades de plano e cobertura, não integra o salário do empregado para qualquer efeito. Os adicionais. Adicional de insalubridade. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. São consideradas atividades, periculosidade agora, atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado, em virtude de exposição permanente do trabalhador a isso aqui, ó, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial. E também, que foi incluído, são também consideradas perigosas atividades de trabalhador em motocicleta. Então aí, nesse caso, risco de explosão, energia elétrica, né, dos roubos, né, na parte da segurança pessoal patrimonial e na motocicleta, é 30% do salário base. Adicional de hora extraordinária.
né? No mínimo superior, no mínimo 50%. Aí vai ter o adicional noturno, que no caso é 20% para o urbano e 25% para o rural. Adicional de transferência. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa que resultar do contrato. Não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado 25%, tá? Só que é provisória, tá bom? Transferência provisória. Não inferior a 25% dos salários que o empregado perceber naquela localidade enquanto durar a situação. Por isso a transferência provisória. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Não dá para ter uma porcentagem para atender englobadamente vários direitos, ou enfim, tem que especificar certinho no lerite. Princípio da irredutibilidade, né? Não pode redutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Princípio da intangibilidade, né? E a gente tem os adiantamentos, os dispositivos de lei e a norma coletiva. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando esse resultado de adiantamentos, né, de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Aí pode ter desconto. O adiantamento, porque já antecipou o salário, né? Dispositivo de lei ou contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada, no caso de culpa, né? Ou na ocorrência de dolo do empregado. Dolo não precisa ter sido acordado, e na ocorrência de culpa tem que ter sido acordado. Pagamento salarial. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Então, comissões, percentagens e gratificações até pode passar de um mês, mas salário nunca pode passar de um mês. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Fica o empregador doméstico obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico até o 7º dia do mês seguinte ao da competência. Então, para o doméstico é o 7º dia útil. É o 7º dia do mês, tá falando. Não fala nada de útil. Fica o empregador doméstico obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico até o 7º dia do mês seguinte ao da competência. É isso aí. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Nesse caso não tem salário estipulado. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior, que praticamente é geral, né? Mas se for pago em dinheiro, ele tem que ser efetuado dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. O pagamento do salário realizado com inobservância desse artigo considera-se como não feito. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado. Em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo essa possível, a seu rogo. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim em nome de cada empregado com consentimento deste em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Aqui já tem automaticamente força de recibo. Aí o 13º salário, tá aqui, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, tal. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial independentemente da remuneração a que fizer jus. Seja, 13º, né? A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será vida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Fração igual ou superior a 15 dias, considerado mês integral. Fração igual ou superior a 15 dias. Ele passa a ter direito à fração daquele mês ao 13º. A gratificação será proporcional, no caso de empregado dispensado sem justa causa,
pedido de demissão, culpa recíproca e término do contrato a prazo. 13º proporcional. Justa causa. A gratificação instituída do 13º é devida na resilição contratual de iniciativa do empregado. A gratificação salarial instituída, né, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. Até 20 de dezembro de cada ano. Compensada a importância que a título de adiantamento o empregador vai receber na forma do artigo seguinte. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. Então, os descontos são feitos nessa segunda parcela até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela ela vai ser de fevereiro até novembro de cada ano. O empregador não estará obrigado a pagar adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados, não precisa. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, pode requerer nas férias, mas tem que ser tem que requerer até dentro do mês de janeiro do correspondente ano. Esse adiantamento de 13º. Constitui um objeto ilícito, tá, de convenção coletiva de acordo coletivo, exclusivamente a supressão ou redução do direito ao valor nominal do 13º salário. E o salário mínimo? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo de trabalho. Então pode ser proporcional, né, ao salário mínimo. Na administração pública direta autárquica fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Equiparação salarial. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, proibição de diferentes salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Paragonado é o requerente da equiparação salarial. Paradigma, a pessoa que servirá de modelo. Sem identificada a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para os fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, não é mais 2, é 4. E a diferença de tempo na função não ser... A diferença para o serviço prestado para o mesmo empregador é 4 anos. E a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Tem isso. Requisitos cumulativos. Função idêntica. Pouco importa a denominação dos cargos. A função é idêntica. Trabalho de igual valor, igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Tempo de serviço, não superior a 4 anos. Tempo na função, não superior a 2 anos. E é o mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Não é só o mesmo empregador, hein? Tem que ser no mesmo estabelecimento empresarial. 4 anos. Simultaneidade. Os dispostos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, ainda que nesse caso tem quadro de carreira, ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva planos de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. No caso do parágrafo 2º desse artigo, o que a gente leu, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestado pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social.
Vai ter multa, no valor de 50% do limite máximo. Ah, a Constituição veda a equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. A sociedade de economia mista não se aplica à vedação a equiparação prevista nesse artigo 37, pois ao admitir empregado sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado. Tá. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vago o cargo indefinitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Quando volta, não tem esse direito.